Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Fala, pastor Marcelo, graça e paz, meu querido, boa tarde. Graça e paz, pastor Nayan, graça e paz aos nossos queridos ouvintes do Brasil e além. Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Tamo bem demais, graças a Deus. Muito sol por aí no Rio de Janeiro, pastor? Hoje está menos sol do que ontem. Ontem estava bastante abrasador, mas hoje está mais tranquilo. Muito bem, aqui então, também. Vamos levar. Ontem estava mais quente, agora deu uma amenizada, mas ainda assim tá um sol, né, bem top aqui no nosso norte do Espírito Santo. Galera aqui tá acostumada também, meu pastor. Aqui talvez não seja tão quente quanto o Rio de Janeiro, mas pensa num lugarzinho que faz calor. Aqui imagina. Só pra você ter uma noção, chegando aí na Bahia, né? Tá quase na Bahia aí. Exatamente. Aqui, eu particularmente não tenho roupa de frio. Eu não tenho. Se você procurar no meu guarda-roupa, não tem roupa de frio. Uma camisa ou outra de manga comprida ali, com um pano bem levinho, talvez se encontre, mas aqueles... Sim, eu lembro da época que eu morei no Rio Grande do Norte. Eu achava interessante porque as casas não tinham chuveiro elétrico. Nenhuma casa tinha chuveiro elétrico. Era sempre água fria, porque não tinha necessidade de ter água quente no chuveiro, entendeu? É desse jeito. Ultimamente também não tô tomando banho quente, não. Não tem como. Mas é isso, vamos lá. 3h05, 3h05, no nosso Tarde Viva. Estamos já no ar aqui no Somos Um. E hoje nós vamos trazer um tema muito especial, que é Minha Família, Meu Campo Missionário. Isso mesmo, pastor Marcelo? É isso mesmo. Olha, inclusive, não sei se você conversou, se você combinou com a nossa missionária Márcia Doneda, vocês estão em contato, não? Só pelo Espírito Santo. Então foi isso. Ontem a gente falou sobre isso no Entre Pais e Filhos, né? Que a família é um campo missionário, né? A nossa casa é um campo missionário. Nós somos comissionados a ser missionários primeiro lá. E aí agora a gente vai endossar essa nossa conversa de ontem na 316 aqui nessa sexta-feira. Então vamos lá. Vamos nessa, 3h06, aumenta o volume aí, chama todo mundo, convida a galera, avisa que o nosso Somos Um já está no ar. Já manda sua mensagem, prepare aí para deixar o seu comentário, deixar sua pergunta. 11 930 030316. Antes de já fazer a primeira pergunta para o pastor Marcelo, só mandar um abraço aqui rapidamente para Claudilene Rodrigues, que está na sintonia com a gente, já mandou aqui o abraço dela. Ela tá em Guarujá, São Paulo, é da Igreja Batista Central e tá lá sempre acompanhando a nossa programação. Brigadão, viu, Claudilene? Fique um abraço, Claudilene, com a gente. Aí, ó, o pastorzão Marcelo também mandando abraço para você. Bom, 3h07, pastor Marcelo, já quero te parabenizar por esse tema, porque realmente é um tema maravilhoso. Ontem foi uma conversa muito, muito edificante com a nossa missionária Márcia, a gente vai dar continuidade hoje. Agora, por que você escolheu esse tema? Me fala, por que você escolheu esse tema, ainda mais, né, quando se fala aí desse contexto universitário? Isso, então, Nayan, nós que conhecemos a Jesus, nós somos ansiosos por cumprir a grande comissão. Os universitários missionários são um exemplo disso, né? São jovens que estão na sua universidade, que estão ali, mas estão ali fazendo diferença para Jesus, estão mostrando a diferença para Jesus e eles entendem que aquela universidade ali é o seu campo missionário. Mas não apenas na universidade, também no nosso local de trabalho, também na nossa vizinhança. Nós queremos testemunhar de Jesus, nós queremos falar de Jesus, nós queremos fazer discípulos. Porém, para muitos de nós, universitários ou não, o maior desafio evangelístico é dentro de casa, tá? Alguns de nós têm o privilégio de ter toda a sua família seguindo a Jesus. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha, né? De toda a minha casa, toda a minha família segue a Jesus, isso é uma grande bênção. Porém, hoje eu quero me dirigir aos jovens e aos não tão jovens, né? Hoje eu quero me dirigir àqueles cujos pais não seguem a Jesus. Você aceitou Jesus, você é servo de Deus, mas seus pais ainda não são. Ou então, aos pais que têm filhos que não estão seguindo no caminho do Senhor.
Quero me dirigir hoje às esposas ou aos maridos cujos cônjuges que não seguem Cristo, né? Então, essas pessoas são irmãos e irmãs que sofrem muito, né? Eles sofrem muitas vezes dentro de casa até mesmo perseguição. É muito comum a gente ver casos de pessoas que se convertem, a família diz: você agora é um fanático, você só quer saber dessa religião, você não está mais fazendo parte da família, né? E existe essa perseguição. Jesus já preveniu a gente que haveria essa perseguição. Sim. Muitos não sofrem uma perseguição direta, mas sofrem uma incompreensão. Né? Mas o que mais causa sofrimento, tenho certeza, é a preocupação com o destino eterno desses familiares. Porque só Jesus Cristo salva, né? Por mais que a pessoa seja uma boa pessoa, por mais que a pessoa seja cumpridor dos seus deveres de cidadão, sem um relacionamento pessoal com Jesus não há salvação. Então, esses irmãos, esses jovens, esses adultos, esses adolescentes que sofrem com isso, é para eles que eu quero me dirigir. E às vezes, eles até mesmo se sentem fracassados como crentes. Eu já ouvi de um irmão, certa vez: minha família não segue a Jesus, e às vezes eu acho que eu sou um fracasso. Eu vejo que eu sou um inútil, porque eu não consigo salvar a minha família. Não consigo levar a minha família a conhecer Jesus. Então, é para esses irmãos que essa palavra hoje se direciona, né? Minha família, meu campo missionário. Quando a gente fala de campo missionário, a gente fala de um lugar difícil. A gente fala de um lugar de pioneirismo. A gente fala de um lugar de enfrentar barreiras, de enfrentar lutas. Então, é para esses irmãos que entendem que a sua família é o seu campo missionário que esse programa vai se dedicar. Muito bem, então. Estamos a postos, então vamos nessa, porque o conteúdo vai ser edificante, muito importante para a gente gravar e não só ouvir, aprender, mas colocar em prática. Isso, e desde já os irmãos já podem mandar suas perguntas e os seus testemunhos para compartilhar aqui com a gente. Exato, vocês podem ficar muito à vontade, viu? Inclusive, já quero mandar um abraço aqui pro Hélio Neres. Tá mandando aqui um abraço para os irmãos da 316, alô para pessoal em Peruíbe, né? Estão na oficina lá trabalhando e escutando a nossa rádio. Hélio de Peruíbe, São Paulo. Obrigado, Hélio. Um abraço para vocês, os irmãos aí da oficina, tá bom? Bom trabalho para vocês. Bom trabalho, bom trabalho. Fabione também tá participando aqui. Irmão Fabione, bem-vindo, meu brother. Alegria Deus abençoe. Aqui. O Fabione, ele é de São José da Tapera, em Alagoas, né? Tá sempre também acompanhando a nossa programação. Fabione, seja sempre bem-vindo por aqui. Então, galera, já mande sua pergunta, seu comentário sobre o nosso assunto de hoje, 11 9 30 03 0316. Pastor Marcelo Santos. Manda. É o seguinte, em Atos 16, 31, lá a gente vai ler o seguinte: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fala pra gente por que essa promessa não é realidade em muitos lares, pastor Marcelo. Vamos lá, Nayan. Em primeiro lugar, é uma promessa para todos os lares? Essa é uma pergunta difícil, e o que eu vou dizer vai entristecer muita gente, porque desde criança eu ouço, e imagino que também muitos ouvintes ouvem, esse versículo nesse contexto de ser uma promessa para todos os lares. Todo aquele que se converter a Jesus, todo aquele que crer em Jesus, vai ver sua família salva. Mas eu não posso aqui, o meu trabalho aqui é trabalhar com a verdade, né? Porque é a verdade que liberta, ainda que muitas vezes a verdade ela seja desagradável, tá? Então, Nayan, vamos lá. Alguns textos bíblicos, quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa entender que tipo de texto nós estamos falando, né? Qual é a linguagem, qual é o tipo de literatura desse texto. Alguns textos bíblicos são leis, são mandamentos, né? Não matarás, é para não matar e pronto, não é para é uma ordem de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, né? Alguns textos bíblicos são promessas incondicionais, né? Aquele que crer
ainda que morra, viverá, né? Creu em Jesus, está salvo, não importa o que mais aconteça. Alguns textos bíblicos são promessas condicionais. Se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. É uma promessa com uma condição. Alguns ainda, né, alguns textos bíblicos são princípios, não são leis. Existe uma diferença entre a lei e o princípio. Os textos, por exemplo, de Provérbios, né, os textos dos livros de sabedoria, falam de princípios gerais. Por exemplo, o texto de Provérbios que fala do preguiçoso, né? Aquele que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, a miséria virá sobre ele, ele vai morrer pobre, né? Isso é um princípio geral, é algo que normalmente acontece. Normalmente, se a pessoa não gosta de trabalhar, ela não vai ter dinheiro, ok? Mas a gente sabe que existe herdeiro. A gente sabe que existe gente que nunca trabalhou na vida, mas recebe uma herança do pai e da mãe e continua sendo preguiçoso. Então, esse princípio não é uma lei imutável, nem uma promessa de Deus incondicional. É um princípio geral. E ainda, outros textos bíblicos não são nem leis, nem mandamentos, nem promessas, nem princípios. São narrativas. São simplesmente o autor bíblico, o escritor bíblico, relatando algo que aconteceu. Em Atos 16, nós temos Lucas relatando a prisão de Paulo e de Silas, como eles estavam cantando dentro da prisão, como veio um terremoto, abriu os portões, eles se libertaram, o carcereiro viu que as portas estavam abertas, o carcereiro ia se matar, e quando Paulo fala, então, não se mate, não faça isso, nós estamos aqui, e o carcereiro então pergunta, diante daquilo, ele fica espantado, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo diz, creia em Jesus Cristo e você será salvo, e a sua família também. E foi isso que aconteceu. Ele creu, ele se converteu, ele levou Paulo e Silas para a casa dele, as pessoas da família dele ouviram o evangelho, creram, se batizaram, toda a família foi salva. Então, Paulo ali estava fazendo uma promessa para o carcereiro. Paulo recebeu uma revelação, falou para o carcereiro que se ele cresce, a família dele seria salva, e a família dele foi salva. Tá? É isso, é uma narrativa. Agora, isso significa, será que nós temos a promessa de que todos os nossos familiares também serão salvos? Né? A gente sabe, por outros textos bíblicos, que a parte do crer em Jesus Cristo e será salvo, isso é verdade. Outros textos bíblicos nos afirmam que basta crer em Jesus para ser salvo. Mas e a parte da família? Vamos ver o que Jesus fala sobre esse assunto. Vamos ver em Mateus capítulo 10, de 34 a 38. Aí já não é uma narrativa, já é uma palavra mesmo, um prognóstico que Jesus faz. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que, não por desejo dele, então Jesus, ele está falando aqui o seguinte, quando Jesus entra no circuito, quando Jesus entra na vida de alguém, decisões precisam ser tomadas. Jesus, ele provoca uma escolha. Então, ou a pessoa está a favor de Jesus, ou a pessoa está contra Jesus. Então, por isso, Jesus gera esse efeito de colocar alguém contra a sua própria família. Porque se a pessoa não quer receber a luz de Jesus, ele vai combater a luz de Jesus. E a pessoa que escolhe não se submeter a Jesus se torna um inimigo de Jesus. Então Jesus está ilustrando algo, um princípio espiritual que acontece. E aí eu, como seguidor de Jesus, tenho que fazer a minha escolha. E eu decido então amar mais a Jesus
do que os meus próprios laços familiares, tá? Por amar a Jesus, eu vou amar a minha família, né? Mas eu não posso colocar o meu amor à minha família acima do meu amor por Jesus, né? A nossa lealdade deve estar em primeiro lugar com Jesus. Agora, esse fato, então, de que a gente não tem uma promessa, uma garantia de que fatalmente os nossos familiares vão se converter, será que isso significa que eu devo desistir de pregar para minha família? Claro que não, né? Muito pelo contrário, isso deve nos estimular a ter ainda mais ímpeto, a ter ainda mais vontade, a aproveitar mais as oportunidades, porque é um jogo que não está ganho, é um jogo que não está garantido. Então a gente deve partir mais para cima, com mais vontade, tá? Paulo, ele diz assim em Romanos 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, Paulo está falando dos judeus, incluindo muitos membros de sua família, incluindo muitos parentes, né? Ele orava e ele chorava e ele tinha um incessante peso no coração pela salvação daquelas pessoas que ele amava, pela salvação daquelas pessoas que ele conhecia, né? Então, não saber com certeza deve nos estimular mais ainda para pregar, para testemunhar, né? E outra coisa, um fato que a gente pode saber com certeza é que Deus colocou você na sua família com um propósito. Não foi por acaso que Deus deu você à sua família e Deus deu a sua família para você. Em tudo Deus tem um propósito. Então você está aí na sua família como um missionário na sua família com um propósito, com uma razão. E aí vale a pena insistir e persistir e realmente ser fiel no seu testemunho. Isso aí. Certa vez eu vi alguém falando sobre uma pesquisa de que as pessoas elas se convertem, a maior porcentagem, né, a grande maioria das pessoas que se convertem, elas se convertem por vínculo familiar ou vínculo de amizade próxima. Isso, né? É verdade. É verdade. A família ainda é o meio mais numeroso ou mais natural em que as pessoas conhecem a Jesus e venham a conhecer Jesus. É verdade. Não desanime. Isso não dá uma motivação pra gente. Dá uma motivação. Exato. Exatamente. E aí, já emendando, né, aqui nessa outra pergunta, permita-me, pastor, trocar aqui esse sinal de interrogação para um ponto final. A família é o lugar mais difícil para se testemunhar. Tá mudando a pergunta para a exclamação, né? A gente pode colocar uma exclamação, um ponto final, só uma afirmação assim, né? Mas e aí, realmente, pastor, o lugar mais difícil para a gente testemunhar de Cristo? Sobre Cristo? Em certo sentido, sim. Né? Em certo sentido, sim, a família é um local, um dos locais mais difíceis para testemunhar, e Jesus mesmo fala sobre isso, porque as pessoas tendem a não valorizar quem está muito perto, né? Quem a gente tem muita intimidade, quem está muito próximo de nós, não tende a ser valorizado como alguém que vai trazer uma grande notícia, uma coisa que muda. Né? Em Marcos capítulo 6, versículo 4, Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então é um lugar realmente que tende a desprezar os seus próprios profetas. O profeta não tem honra em sua própria terra. Mas muitos conseguem vencer essa dificuldade com persistência, com perseverança, com um testemunho consistente de uma vida transformada. Tá? O mesmo fator de dificuldade, que é a proximidade e a intimidade, pode virar um fator de
facilidade. A proximidade, a intimidade, a pessoa que te conhece como ninguém mais, ela está vendo de primeira fila a mudança que Jesus faz em você. Tá? Em 1 Pedro capítulo 3, Pedro fala aqui sobre as esposas, mas a gente pode aplicar isso também para os maridos, para os filhos, para os pais, né? Mantendo aí as coisas específicas de cada um. 1 Pedro 3, 1 e 2. Igualmente, vocês, esposas, sejam sujeitas cada uma a seu próprio marido. Aqui ele fala do papel específico da mulher, são papéis diferentes. O papel da mulher, no caso, é estar sujeita, estar em submissão, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, da mesma forma, a gente pode dizer a maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, para que, se a sua esposa ainda não obedece à palavra, seja ganha, sem palavra alguma, por meio da conduta do seu marido, a observar o comportamento honesto e cheio de amor que ele tem. Da mesma forma, o pai e o filho o pai, e o irmão com o irmão, etc. Né? A gente vê muito no campo missionário, quando tem EBF, por exemplo, o campo missionário geralmente começa com criança. E a gente vê muitos exemplos de pais que foram salvos através da conversão dos filhos. O filho foi na EBF, o filho foi na Tarde Alegre, o filho conheceu as 4 leis espirituais, 3 palavrinhas só, chegou em casa cantando, e pelo testemunho do filho, da criança, o pai veio a conhecer Jesus. Né? Agora, isso, como eu falei, uma das dificuldades é isso, é a proximidade, a intimidade, que pode ser vencida. Agora, outra dificuldade que muitas pessoas colocam é o seguinte: é difícil testemunhar na família, porque é a família que me conhece melhor do que ninguém. Uhum. Em casa eu estou relaxado. Em casa eu mostro quem de fato eu sou. Né? Mas eu pergunto, por que isso deveria ser uma dificuldade? O evangelho não deveria ser sobre quem realmente nós somos? O evangelho não deveria ser sobre como nós reagimos quando estamos cansados, relaxados ou sozinhos? Né? O evangelho não é uma transformação que muda aquilo que quase ninguém vê? Não deveria ser uma transformação natural de dentro para fora? E aí eu paro agora e quero refletir um pouco, que nossos ouvintes pensem um pouquinho, sobre como está a sua vida espiritual lá no íntimo, lá no mais profundo, lá no seu quarto que você fecha em segredo, lá quando ninguém está vendo. Como é que está a sua vida espiritual ali? Porque às vezes, Nayana, a gente teve uma experiência com Jesus no passado e a gente se converteu, a gente abandonou os pecados, o estilo de vida que a gente tinha, e a gente começou a caminhar com Jesus, mas a gente chegou num ponto da nossa vida espiritual que a gente ficou estagnado e que a gente ficou satisfeito com as mudanças que aconteceram até aqui e pensamos, agora tá bom, agora dá para administrar. E a gente entra numa rotina espiritual. E aí passamos a ter, de fato, pouca transformação interior para mostrar. Aí, de fato, a pessoa que está mais próxima da gente não vai ver muita diferença. Não vai ver nada sobrenatural. E aí, se a gente se acomoda na nossa vida espiritual, a gente passa a ter comportamentos normais, comportamentos naturais, comportamento que todo mundo tem. E aí o nosso parente, o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão, vai dizer assim, qual a diferença? Por quê? Por que seguir a Jesus se eu, quando estou nervoso, eu xingo, e se ele, quando está nervoso, xinga? Se eu, na hora da descontração, eu falo, eu conto uma piada imoral,
e ele, na hora da descontração, também. Passa a não ter muita diferença. Por isso se torna difícil evangelizar no local onde todo mundo nos conhece, né? Fica mais fácil testemunhar aos de fora, porque do lado de fora nós estamos vendo o nosso comportamento, nós estamos nos vigiando, nós estamos nos controlando, nós estamos tomando todo cuidado até para testemunhar, né? Mas em casa nós mostramos, entre aspas, quem nós realmente somos, né? E aí o problema é que às vezes quem realmente nós somos não está muito de acordo com o evangelho. E às vezes a gente cultiva na nossa vida os famosos pecados de estimação, né? Pecadinhos que a gente vai cuidando com todo carinho, né? Que a gente alimenta, que a gente cuida, que a gente não deixa ninguém tirar da nossa mão, que é um pecado de estimação. Mas o fato é que todos nós, mesmo quem mora sozinho, né? Mesmo quem não tem família, você mora sozinho, só você mesmo, todos nós que seguimos Jesus, precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Precisamos ser renovados pelo Espírito Santo todos os dias. A gente não pode se acomodar na nossa vida espiritual, a gente não pode se acomodar com as glórias do passado, com aquilo que Deus fez lá atrás. Você vai contar um testemunho de vida, aí vai contar da sua conversão 30 anos atrás, mas você não tem nada mais novo do que isso para contar. Você não tem uma experiência recente com Deus para contar. A gente precisa estar buscando a cada dia mais de Deus na nossa vida. 2 Coríntios 3,18 nos diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, todos nós precisamos buscar a Deus todos os dias para sermos transformados, porque sempre tem coisas em nós que podem e precisam ser transformadas. E a gente precisa buscar essa transformação. E quando buscamos ao Senhor, essa glória, essa luz, essa presença do Espírito Santo vai nos transformando, vai nos mudando. E essa mudança é visível, como era visível a luz no rosto de Moisés. Só que com um brilho que não se apaga, né? Então, para o nosso bem, para os propósitos de Deus em nossas vidas, essa glória, essa obra se revelará no exterior, né? A gente passa a ser, como Paulo fala em 2 Coríntios 2,15, o bom perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo, que espalha por onde a gente passa, tá? E aí eu quero falar agora de um outro problema, de uma outra dificuldade, que é de se evangelizar na própria família, que é um outro tipo de problema, que é o problema de colocar a igreja e o ministério acima da família, e de você deixar de valorizar a família para valorizar a igreja e o ministério. Isso acontece com pastores, isso acontece com missionários, mas não só. Acontece com diáconos, acontece com professores de EBD, acontece com líderes de louvor, acontece com todo mundo. Você passa a não ter tempo para a sua família, porque o tempo todo está tendo reunião da igreja, reunião disso, reunião daquilo, um encontro, culto daquilo, e aí a sua família sente a sua falta. A sua família passa a ficar enciumada da atenção que você dá à igreja. E é sempre bom lembrar daquela lista de prioridades. A nossa lista de prioridades deve ser Deus, família e igreja. Deus, família e ministério, não outra ordem, né? Deus em primeiro lugar. Mas porque eu amo a Deus, eu vou me dedicar à minha família, vou gastar tempo com a minha família, vou dar atenção para a minha família, vou estar junto com a minha família. E, em segundo lugar, a igreja, que é a minha família espiritual. A gente, muitas vezes, quer fugir de certos ambientes da nossa família porque são ambientes que não são espirituais, né? São ambientes que não se fala e se faz coisas que não agradam a Deus. E a gente prefere estar na igreja. É natural isso. Mas isso gera uma postura antipática. Isso gera uma postura de, olha lá, agora ele só quer saber da igreja, né? Quantos de nós já não ouvimos isso, né? Só quer saber da igreja, não está dando mais atenção na família, não visita mais a avó,
né? Não vai na reunião da família que acontece. Tá? E aí a gente precisa pesar e entender bem isso, né? E colocar isso tudo na balança, porque a gente pode estar perdendo oportunidades de convívio, oportunidades de testemunhar, oportunidades de demonstrar o amor de Jesus. Esse domingo, por exemplo, eu e Simone vamos a um passeio junto com um primo nosso, que ele já nos convida há muito tempo, ele organiza sempre esse passeio e tal, e ele nos chamou, é domingo? É domingo, né? Nós não vamos estar no domingo de manhã na igreja, mas vamos estar no domingo à noite, mas vamos aproveitar essa oportunidade para estar com ele não é cristão, né? E ele nos chamou e ele gosta da nossa companhia, então a gente vai estar lá. A gente não vai necessariamente pregar o evangelho para ele nesse ambiente, mas ele vai nos ver como pessoas acessíveis, que gostam de estar com ele, que gostam de estar na companhia dele. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para ser enfatizada, né? Temos aí perguntas dos ouvintes, temos comentários, testemunhos, como é que estamos? Aqui. Temos alguns comentários, deixa eu ver aqui. A Miriam, você deve conhecer, né? Miriam Miriam é família. Miriam, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ela mandou uma mensagem aqui, depois eu te falo em off, né? Então tá bom. Um abraço, Miriam. Obrigado pela sua companhia. Tem outra Miriam, que foram duas Miriams que mandaram mensagem aqui. Essa aqui é a Miriam que você conhece, eu acredito, né? Miriam de Resende. Ah, ok. Isso mesmo. Da PIB de Coelho da Rocha, São João de Meriti. Boa tarde a todos os ouvintes. O lar é o primeiro campo missionário. De nada adianta sair de casa para pregar para os outros sem antes anunciar o evangelho à própria família. Tarde muito edificante com esse estudo. Abraços, pastor Nayan e pastor Marcelo. É verdade, Miriam. A gente tem que fazer o dever de casa primeiro, né, pastor Marcelo? Amém. Isso mesmo. Racine. Nosso irmão Racine está aqui participando. Não, Racine é outro nome. O nome dele é Everton, né? A Racine é o sobrenome dele. Everton Racine. Uhum. Igreja Batista Monte Sião, Pará de Minas, lá em Minas Gerais. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, pastor. Esse tema é muito relevante para os dias atuais, principalmente quando temos uma festa que o mundo inteiro marcha em direção ao pecado. Principalmente quando temos membros da família contribuindo para essa festa. O que devemos fazer para não deixar o nosso lar em um campo de guerra? Ele fez uma pergunta aqui um pouco complexa, né? Só para a gente tentar. Aquele que ele está falando do carnaval, né? Carnaval, imagino que seja. É uma festa onde muitas pessoas se entregam a embriaguez, se entregam a prostituição, se entregam a meio que coisas... uma corda puxando de um lado, puxando de outro, assim, dentro da família por causa do carnaval, né? Quando se tem o cristão e o não cristão dentro da família, né? É verdade. Eu acho que esse é um caso de escolher as suas batalhas, sabe? Um bom estrategista, alguém que vai entrar numa luta, sabe quais são as batalhas estratégicas para se travar. Então, por exemplo, o seu familiar que gosta do carnaval e que você sabe que ele vai estar aprontando no carnaval. E ele está doido pelo carnaval, está contando os dias e as horas para chegar ao carnaval. Isso. É como malhar em ferro frio, você ficar dizendo, o carnaval, festa da carne, o diabo, isso, aquilo, pecado. Ele não vai dar atenção. Mas num outro momento, um outro momento de convivência, um outro momento em que estiver junto com a família, e você falar das suas experiências com Jesus, você falar da alegria que Jesus dá, que essa alegria que Jesus dá, nenhuma festa proporciona, que a alegria que Jesus dá é diferente porque é uma alegria que não termina na quarta-feira de cinzas, essa mensagem vai cair melhor. Essa mensagem pode ser acolhida e pode fazê-lo pensar, puxa, é verdade, porque eu fui lá no carnaval, eu me acabei, eu fiz um monte de coisa que eu não queria, fiquei com uma ressaca, uma ressaca moral, talvez. No momento certo, na hora certa, a palavra ela encontra o seu caminho, entendeu? Então é uma questão de saber o momento e a hora
para você falar, para você testemunhar. Muito bem. O Fabione... Evidentemente, não preciso falar, né, que crente não pula carnaval, né? Vivemos em tempos que é preciso deixar bem claro, né? Porque tem de tudo, né? Mas vamos lá. O Fabione está dizendo aqui o seguinte: há um ditado popular: santo de casa não faz milagre. Então é mais fácil testemunhar para os de fora? Você vai responder logo essa pergunta, pastor? Tem a ver com o que a gente já falou anteriormente, né? Tem a ver com, por um lado, alguém que vem de fora pode ser mais... As pessoas prestam mais atenção, né? Alguém que chega para falar de fora, vem um missionário de fora, um missionário americano vem falar, todo mundo, opa, deixa eu ver o que ele tem a dizer. É isso. Né? Por outro lado, se você prega, mas a sua vida ela demonstra uma diferença, sua palavra vem com mais peso. Sua palavra vem com mais autoridade, porque ninguém pode negar a transformação que houve em você. Entendi. Então tem esses dois lados aí. Legal. E ele faz um comentário aqui interessante. Ele colocou assim: há pessoas que dizem deixar de ir à igreja para uma festa em família é não priorizar o Senhor. Acho que baseado até no exemplo que você acabou de dizer aí do passinho que você vai fazer. Isso é interessante. Eu queria endossar esse comentário do Fabione, porque já me fizeram também perguntas nesse sentido. Irmão Nayan, se tem um almoço em família lá, e o almoço em família tem o tiozão lá que gosta de tomar uma cerveja, e tem a tia lá que gosta de contar umas piadas indecentes. E aí, vou ou não vou para esse tipo de ambiente? Participo ou não participo desse tipo de ambiente? E aí, pastorzão, me diga. Isso. São duas coisas, né? Uma é deixar de ir para a igreja para ir numa reunião familiar. Eu acho que aí a gente tem que ter o princípio da sabedoria. Claro. Se toda semana tem a reunião familiar no domingo, você não vai deixar a igreja para ir nessa reunião familiar. Mas se a reunião familiar que acontece no domingo acontece o encontro da família Santos, que a família toda ela está reunida aí é um encontro. Às vezes o aniversário de alguém, né? O aniversário de alguém, calhou de ser no domingo e tal. Então, é preciso ter sabedoria, né? Entender direito. Porque tem gente também que gosta de arranjar desculpa para tudo. Exatamente. Não vou na igreja porque eu vou estar na família. Mas isso acontece o tempo todo, né? Eu não posso assumir compromisso na igreja porque eu vou dar atenção para a família. Peraí, mas você tem a segunda a sábado. Será que tem que ser todo domingo mesmo você está envolvido? É uma questão de sabedoria. E a questão do ambiente, né? Eu não vou... Isso é fora o domingo, né? Eu não vou porque lá a minha família tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que fala palavrão, tem gente que bota uma música lá com imoralidades, etc. Basta olhar, basta fazer aquela famosa pergunta, né? O que faria Jesus? Né? Jesus não era conhecido por estar no meio das pessoas pecadoras? Jesus não era conhecido por estar entre os que necessitavam da presença dele? Né? Ou Jesus era conhecido por estar só entre os religiosos? Né? A gente pode lançar essa pergunta aí. Muito bem. Né? Tem mais alguma perguntinha aí? Nesse sentido aí, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Você não tem problema você estar num ambiente como esse, mas você vai ficar nesse ambiente até que ponto? Porque tem gente que entra num ambiente como esse e gosta de ficar por lá, né? Então, é verdade. Você tem que entender que ali não é o seu lugar, ali não é o seu ambiente, apesar de estar em família. Então, vá lá, faça o seu social, se alimente com a galera, cumprimente todo mundo, bata um papo e
tem momentos como esse que a festa rola, a farra fica até tantas horas. Você vai precisar ficar? Não vai. Vai lá, faça Exato, o seu, exato. vá para a Tudo sua é casa. sabedoria, né? Tem que Tudo, ter tudo esse... é sabedoria, moderação, discernimento. Em cada Uhum. situação diferente, o Espírito Santo vai dando discernimento para a gente saber agir. É isso aí. O meu querido pastor Francisco tá dizendo o seguinte: boa tarde, grande Nayan Queiroz, grande Águia Marcelo Santos, estou aqui conectado. E o bloco carnavalesco A Cara do Leão, pode? Bloco dos Águias do Senhor, pode? Infelizmente, eu não entendi essa aqui, não. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas Ah, tá. igrejas que fazem bloco de carnaval evangelístico. Sim, sim, sim. E aí eu não estou na posição de julgar, porque eu não sei como é o preparo desses irmãos, não sei como é o preparo espiritual, não Uhum. sei, né? Mas eles fazem, eles oram, eles vão, eles se preparam e fazem o bloco, né, com as músicas em louvor a Jesus e tem as pessoas ao redor evangelizando. Não, como não tem uma palavra bíblica específica sobre isso, né? Não tem lá na Bíblia, não faça bloco de carnaval evangelístico. Uhum. Então eu vou me abster de dizer ou que sim ou que não. Gente, muito bem. Eu faço mesmo. Ai, 3h45 aqui na nossa rede 316. Vamos para a próxima pergunta aqui do nosso bate-papo de hoje, né? Minha família, meu campo missionário, o tema de hoje aqui com o pastor Marcelo. Pastor, depois de falar, né, sobre essa questão aí da dificuldade, dos desafios, né, em testemunhar dentro de casa, dentro da família, agora, como é pregar o evangelho para as pessoas da nossa casa, da nossa família, pastor? Sim, a gente sempre enfatiza aqui no nosso programa, né, que a vida é a base do testemunho, né? Mas o evangelho é uma mensagem, e o evangelho deve ser falado, ou seja, não adianta você testemunhar só com a vida. A Certo. vida é a sua base, mas você tem que transmitir uma mensagem. E a pergunta mais importante, que mensagem é essa? Né? O que é o evangelho? Né? O evangelho não é um conjunto de regras. Muitas vezes a gente transmite a mensagem como um conjunto de regras. Faça isso, não faça aquilo. É proibido isso, é proibido aquilo. O evangelho não é isso. Né? Porque mesmo que você cumpra todas as regras, você ainda não vai estar dando um bom testemunho. Né? O evangelho não é também um padrão perfeccionista, querer ser perfeito, porque você vai falhar. Muitas vezes o nosso mau testemunho dentro da família é que a gente transmite uma ideia de que ser cristão é ser perfeito, de que ser cristão é não falhar nunca. E a gente transmite isso, e como a gente falha, há então essa dissociação entre o que é falado e o que é vivido. Evangelho é ir para a igreja? Não. O que é o evangelho? O evangelho é o anúncio daquilo que Jesus fez na cruz, ao morrer por nós e ao ressuscitar, ao vencer a morte. O evangelho não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Jesus já fez. Né? O evangelho é uma mensagem, é um anúncio, é uma boa notícia que nos conta que ele fez o que nós não podemos fazer por nós. Ele nos perdoou. Ele tirou nossos pecados, ele cancelou o escrito de dívida, ele nos deu paz com Deus, ele nos fez ser filhos de Deus. E tudo o que a gente precisa é crer, tudo o que a gente precisa é colocar a nossa fé em Jesus. O evangelho é esse anúncio de que Jesus Cristo nos perdoa, nos liberta e nos transforma de dentro para fora. Ou seja, continuamos sendo pecadores, mas a cada dia Jesus vai nos transformando pelo seu poder. Né? Se a gente compartilha isso, a gente vai poder dar um entendimento correto para os nossos familiares do que é o Evangelho. Tá? Você pode, no seu testemunho, compartilhar sobre as suas dificuldades. A gente faz o contrário, né? A gente esconde as nossas dificuldades e tenta passar uma imagem de perfeição, mas é o contrário. Você pode, no seu testemunho, dizer: olha meu irmão, olha meu pai, olha meu filho, como eu ainda luto com isso, mas Jesus é tão bom que ele me perdoa.
e Ele está me ajudando a vencer essa dificuldade, né? Eu fracasso, mas Jesus é fiel. Eu tenho dúvidas, mas Ele me abençoa, né? Então, falar sempre de Jesus e da nossa fraqueza, da nossa imperfeição, que você não está propondo ali um padrão de perfeição, mas é o perdão que Jesus dá, né? Fale quando você falhar, quando você errar, fale sobre como Jesus te ama mesmo assim. E esse amor está disponível, a graça de Jesus está disponível, né? Porque, repetindo, o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é a liberdade para viver uma nova vida. Tá? Um exemplo disso, né? O filho ou a filha podem chegar para o pai que fuma, o pai fumante, e dizer assim: ai, pai, que coisa horrorosa esse seu cigarro, eu já falei para o senhor parar com isso, o senhor vai morrer cedo por causa disso, o senhor não sabe o que o cigarro prejudica. Pode ir por aí, ou o filho ou a filha pode dizer assim: pai, o senhor sabia que Jesus pode te dar o poder para se libertar do cigarro? Em vez de dizer o que você não pode, dizer o que Jesus pode em você, né? Mostrar um novo caminho, mostrar a nova direção, a nova vida que Jesus pode dar. E as pessoas, Dayan, as pessoas, elas são inteligentes. Elas não esperam de nós perfeição, porque elas sabem que ninguém é perfeito. Mas elas esperam de nós integridade, ou seja, que o que a gente faz esteja de acordo com o que a gente fala. Então, se eu falo, sou pecador, mas Jesus me ama e me dá forças para melhorar a cada dia, elas vão ver isso como coerência na minha vida. Mas se eu tento falar que uma perfeição e de um Deus pronto a punir e a castigar ao menor sinal de erro, mas eu vou falhar, então nisso meu testemunho vai ser prejudicado, né? Então, pessoas não esperam perfeição, mas esperam integridade. É isso. 10 faltando para as 4 aqui na nossa rede 316. Você que chega agora, bem-vindo, bem-vinda. Mande seu comentário, deixe sua pergunta, pode ficar à vontade para participar com a gente. 11 930 030316. Pastor Marcelo, a última pergunta que nós temos aqui é o seguinte: imaginemos, né? Sou fiel, né? Sou fiel ao meu testemunho, estou fazendo o meu dever de casa, estou demonstrando tudo certinho em relação àquilo que o Senhor tem feito na minha vida, transformação que Deus fez na minha vida, enfim, tudo certo. Mas ainda assim a minha família não se converteu, ainda assim os meus familiares não se entregaram para Jesus, né? O que fazer então quando eu sou fiel no meu testemunho, mas ainda assim a minha galera de casa não se rendeu aos pés do Senhor? Vamos lá. Em primeiro lugar, não desista, né? Não desista. Como Paulo falou: olha, eu tenho essa incessante dor no meu coração, eu oro constantemente, eu clamo constantemente. Não desista. Continue orando pela sua família, continue levando o nome deles no culto de oração, continue dando testemunho com a sua vida, continue falando de Cristo, tá? E você pode ficar triste, você pode se entristecer, você pode lamentar do fato deles ainda não terem se encontrado com Jesus. Ficar triste é normal, mas você não pode ficar com a consciência pesada, né? Não deixe a consciência pesada te perturbar, tá? Por quê? Como você falou, você fez o seu dever de casa, você está buscando a Deus, você está andando com Jesus. A cada dia você está sendo transformado. Essa transformação é visível na sua vida pelas pessoas ao seu redor. Você fala sobre Jesus, você fala quem é Jesus, o que Jesus está fazendo. E as pessoas não aceitam ou não tomam uma decisão, fique com a consciência tranquila. Ezequiel 33 fala bastante sobre isso. É um texto que a gente sempre tem que voltar a ele. Em Ezequiel 33, de 7 a 9. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é o sentinela, é o soldado que dá o aviso de que o exército inimigo está chegando. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte.
Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Então, é uma palavra dura? É, mas ao mesmo tempo é uma palavra que nos liberta de um peso que não é nosso. A nossa responsabilidade é testemunhar, a nossa responsabilidade é falar, mas a nossa responsabilidade não é converter ninguém. Né? Então, se tem coisas que você precisa mudar, mude, mas leve em conta que pessoas respondem ou não à ação do Espírito Santo. Jesus diz em Lucas 9:23, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus é bem claro, se alguém quiser, né? Então a pessoa tem que querer. Né? Eu vou entrar aqui num ponto teológico, né? Mas tudo bem, né? Acho que a gente tá aqui para ser polêmico mesmo, e os irmãos podem discordar ou não, mas eu vou falar do meu entendimento da palavra de Deus. Por favor. Meu entendimento da palavra de Deus é que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos diz o seguinte: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No meu entendimento, Jesus Cristo morreu para salvar a todos. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E o meu entendimento também teológico é que o Espírito Santo fala, mas as pessoas elas podem endurecer o coração. Hebreus 3, 7 e 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então Deus quer salvar, Jesus quer salvar, o Espírito Santo quer salvar, mas tem um momento que é a responsabilidade da pessoa. A pessoa ouvir a voz do Espírito Santo e se render a ela. A pessoa sentir o toque do Espírito Santo e se render a ele. Né? Então, aí termina a sua responsabilidade e começa a responsabilidade da pessoa diante de Deus. Satanás ele tem entrado com acusação contra muitos irmãos, tem entrado com dizer, como você pode querer salvar os de fora se os de dentro ainda não são salvos? Mas espera aí, mas eu estou fazendo a minha parte. Não é que eu esteja calado dentro de casa, não é que eu esteja negligenciando a minha família, não é que eu esteja dando um mau testemunho na minha família e eu quero salvar os de fora. Não, eu tenho testemunhado aqui dentro, eu tenho falado aqui dentro, então eu posso sim sair, eu posso ir no projeto missionário, eu posso falar para as outras pessoas de Jesus. Senão a gente não iria, né, sair pelo mundo pregando o evangelho. Você pode, né, se você testemunha, sua família não crê, você pode testemunhar aos de fora, sim. Quer ver um exemplo bíblico? Jesus. João, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Jesus, que era Jesus, os irmãos dele, né, que nasceram, né, os irmãos mais novos, viviam com ele, pelo menos até os 30 anos, andaram com ele, viveram com ele na mesma casa. Não criam nele, não acreditaram nele. Né? Então, se Jesus, que é Jesus, passou por isso, né, descanse. Descanse e não deixe Satanás te acusar. Né? Dos irmãos de Jesus, nós sabemos de Tiago
e Judas, que depois da ressurreição de Jesus se converteram, se tornaram apóstolos, escreveram cartas do Novo Testamento. Porém, dos outros nós não sabemos, né? Sabemos que ele tinha pelo menos 4 irmãos e mais algumas irmãs. Não sabemos o destino deles, não sabemos. Mas o que Jesus fez? Jesus fez a parte dele. Jesus testemunhou, Jesus evangelizou, Jesus apareceu vivo, ressurreto para os irmãos dele. Ele fez a parte dele. E assim devemos nós também, né? Acho que essa é uma palavra muito importante que eu quero dar para todos os irmãos que estão na labuta, estão lutando, estão dando testemunho, mas que por alguma razão seus familiares ainda não se converteram. Tudo bem ficar triste, tudo bem ficar preocupado, tudo bem ficar angustiado, mas não fique com acusação, não fique se sentindo culpado. Você está fazendo a sua parte, continue, né? E não desista, e faça da sua família realmente o seu campo missionário. E Deus vê todas as coisas. Muito bem. Agora, diante dessa sua palavra aí, dessa sua palavra final, torcer para nenhum calvinista estar ouvindo o programa agora, né? Não, o calvinista ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa, só que ele vai colocar a responsabilidade em Deus, entendeu? O calvinista vai dizer assim, meu irmão, se Deus não quiser salvar a sua família, fique tranquilo, porque não tem o que fazer mesmo. Ele vai dizer assim. Também é para ficar tranquilo, também é para não sentir culpa. Então tá bom. A nossa irmã Luziette, ela comentou aqui o seguinte, ela falou assim, eu fico triste, hoje mesmo, eu perguntei na hora que estava ouvindo o pastor Pedro Moura, né, na parte da manhã, perguntei ao meu esposo, você não tem medo de morrer sem confessar a Cristo? Né? Interessante essa preocupação, né, da nossa querida irmã, né, que o esposo dela ainda não confessou Jesus, né? Conhece a gente ali, mas ainda não se entregou, e ela fica, querendo não, preocupada, né? A gente que sabe o que está em jogo, a gente e a gente que ama, né? A gente fica triste, a gente fica preocupado, a gente fica inquieto, né? Paulo fala, tem uma angústia incessante no meu coração, ou seja, é uma dor, é uma preocupação que não passa, né? Nós temos a promessa de Deus que no novo céu e na nova terra, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, na nova vida, na eternidade, não vamos chorar. Mas enquanto estamos aqui, choramos. Enquanto estamos aqui, nos preocupamos. Porque amamos. Isso aí. A irmã Leuda Brasil colocou aqui, boa tarde, confesso, na minha família é difícil, mas eu não desisto. É isso aí. Amém. Desiste não, irmã. Estamos juntos. Tem um comentário também aqui da Alessandra Freitas, Igreja Batista Betel. Ela disse o seguinte, louva a Deus pela Rede 316, essas questões são essenciais nos dias em que vivemos. E aí ela deixou um texto aqui de 2 Timóteo 4, do verso 2 até o versículo 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É uma palavra que a nossa querida irmã Alessandra está deixando aqui para a gente. Isso aí. Nós que sabemos a verdade, não devemos nos calar, porque a mentira está correndo solta, o engano, as falsas religiões, os falsos caminhos, ou mesmo a teoria de que todos os caminhos levam a Deus, né? Não importa. Tudo isso está sendo falado, as pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Então a gente tem a responsabilidade de, com amor, proclamar a verdade. É isso. E assim, a gente conversou ontem sobre isso, né? Um pouco sobre isso, mas mais no contexto assim de pai para filho, né? Ensinamento de pai para filho. E a missionária Márcia, ela deixou bem claro, assim, a gente precisa realmente ter essa consciência de responsabilidade daqueles que estão na nossa casa,
para que eles de fato vejam Jesus em nós, para que vejam a ação do Espírito Santo em nós, né? Porque não adianta você ir à igreja, não adianta você falar que é um crente, que é um cristão e tal, se você não vive isso em casa também. Mesmo que os outros, né, da família não são crentes. Então essa galera precisa entender que Deus fez uma obra na sua vida. Precisa, exato, de fato, né? Porque o evangelho, porque conversão não é mudar de religião. Sim. Eu estava na igreja tal e agora eu estou na igreja batista ou na igreja Assembleia de Deus. Não é isso que é conversão. Conversão é um encontro. Não é? Pois é. Conversão é um encontro com Jesus que provoca transformação. Converter isso, mudar, né? Não é exatamente nos liberta da lei, né? Para vivermos na graça, né? Pastor, é isso. Eu passei estamos passando por uma experiência muito interessante agora, recente na igreja, de uma irmã. Ela é recém-convertida e ela foi para a igreja, né? Aceitou Jesus. A gente já vinha trabalhando com ela já há algum tempo, né? Ela visitava a igreja, a gente sempre conversava e tal. E aí nesse final de ano agora, ela se entregou para Jesus. Só que ela tem um companheiro, né? Não é casado, vive com ela. E ela falou que depois que ela aceitou Jesus, o companheiro dela, ele começou a beber demais e tal. E o relacionamento deles foi ficando bem difícil, a ponto de, agora recente, ele saiu de casa. E aí eu perguntava pra ela assim, mas toda vez que eu ia buscar ela, né, pra levar pra igreja, que ela mora longe da igreja, e eu perguntava, e aí, você chamou fulano pra poder ir na igreja com você? Eu chamei, mas não vai não, né? Aí tinha um dia que ele falava que ia, mas na hora H não desistia e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, e ele saiu do nada, assim, ele não teve muito motivo, assim, motivos agravantes para poder sair de casa. Eu fiquei pensando, eu falei assim, chega um momento que, isso falando especificamente do caso dela, tá, gente? Chega um momento que as pessoas percebem a mudança na vida do cristão de fato, e aquilo de alguma forma incomoda. O mesmo texto que fala que nós temos o bom perfume de Cristo e exalamos esse perfume, Paulo fala que esse perfume, para os que estão perecendo, é fedor, é um cheiro de morte, né? Eles têm repugnância pelo cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo agrada quem gosta de Cristo e desagrada quem não gosta. Até o momento em que ela não tinha entregue sua vida para Jesus, ela contava para mim que eles dois viviam bem assim, entre aspas, né? Os dois bebendo, se divertindo nas farras, etc. E viviam essa vida que eles achavam que era uma vida boa. E aí depois que ela se converte, ele não consegue, então, acompanhar ela e simplesmente sai. Eu falei, que é aquilo que Jesus falou, né? Quando eu vim colocar um homem contra os da sua casa. Haverá numa família 2 contra 3, 3 contra 2. Porque não dá para conciliar, né? É difícil. E eu falava sempre com ela, pastor, desde quando ela se converteu. Falava, minha irmã, agora que você deixou Jesus entrar na tua vida, porque foi bem difícil assim, a conversão dela. A gente lutou bastante, assim, ela era bem resistente, ela tinha uma raiz católica e tudo mais. E ela falava assim, principalmente quando ela bebia, né? Ela falava que nunca ia ser crente, aquela coisa toda, que tinha meio que pavor de crente. E aí ela se converte e ela, a simplicidade dela, a entrega dela, a alegria dela em estar na presença do Senhor, e a gente aproveitando esse momento, falando, olha, agora, dando orientação para ela, olha, você tá com seu companheiro e tal, a gente não vai de maneira alguma querer que você destrua a sua família, mas vamos regularizar esse negócio aí, é hora de você chamar ele, vamos casar para você poder, né, se batizar, começar a trabalhar na igreja e tal. E aí eu acho que ela foi meio que querendo consertar as coisas. E ele não estava interessado nisso, não estava interessado em andar direitinho. E ela ficou, assim, ela ficou em paz porque ela se preocupa muito com a salvação dela
e da filha dela, né, que mora com ela. Então, ela ficou bem tranquila em relação a isso. Então, eu fico pensando, a gente não pode deixar de dar o testemunho. Nosso familiar gostando ou não, a obra é o Espírito Santo que faz. Né? Isso aí, isso mesmo. Bom, 4 horas e 8 minutos, quer completar com mais alguma coisa, pastorzão? Fica à vontade. Acho que é isso. Acho que tá tudo bem explicadinho. Então tá, a gente agradece mais uma vez aqui pro pastor Marcelo, né, esse tempo que a gente passou juntos aqui, falar sobre esse assunto de testemunhar na família é muito interessante. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou aqui suas mensagens, sua contribuição, seu comentário, sua pergunta, que Deus abençoe vocês. Pastorzão, semana que vem vamos falar sobre o quê? Semana que vem vamos ter um programa especial, uma reprise de um assunto que foi muito comentado, né, sobre racismo. Certo. Então tá bom. Semana que vem o assunto é racismo. Pastor, convido o pessoal para conhecer o Somos Um, as redes sociais, aí os canais de interação com o Ministério. Somos Um é um ministério da Junta de Missões Nacionais que visa capacitar o universitário cristão para ele fazer discípulos na universidade. Então, nós damos treinamentos nas áreas de evangelização discipuladora, vida com Deus, cosmovisão cristã e defesa da fé. Você pode encontrar nossos vídeos no YouTube, Somos Um, Universitários Missionários. Temos também roteiros para pequeno grupo multiplicador no portal do líder da Igreja Multiplicadora e materiais que você pode adquirir na livraria missõesnacionais.org.br. Temos também um Instagram, @universitários-missionários. Fechou. Pastorzão, um abraço, bom final de semana para você e a gente se encontra. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.